Shalom! Hoje, mais um sábado que o Senhor preparou de estarmos na sua presença para aprendermos mais da sua palavra. Vamos estar orando para iniciar esse estudo nesta tarde. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez diante da tua presença nós estamos, Pai. Nos colocamos diante de ti, Senhor, como carentes, como dependentes de ti e da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, conforme o teu Espírito Santo quiser conduzir, Senhor, essa aula. Pai amado, Pai santo, que em tudo, Senhor, possamos ver as nossas vidas transformadas, as nossas atitudes mudadas através do conhecimento da tua palavra que nós te pedimos, te engrandecemos, te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos continuar nosso estudo de Judas, lembrando que no sábado retrasado nós falamos sobre o título da carta de Judas. Sábado passado falamos sobre os destinatários a quem foi endereçada a carta e hoje estaremos falando sobre autor e data. Então vamos lá. Autor e data. Vamos começar aqui na leitura só para a gente... Nós não saímos do versículo 1 do capítulo único de Judas. A intenção é bem clara. É conhecermos a fundo o que essa carta tem para nos revelar, para nos trazer. Então a gente vai bem com calma. Quem não teve acesso às outras aulas, acesse a nossa playlist lá, tem uma playlist escrita estudo sobre a Epístola de Judas, tá? Isso daí vai ser muito interessante para a sua vida, para a nossa vida. Então no versículo 1 do capítulo único de Judas diz: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Versículo 2. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Pensando um pouquinho nessa questão de autor e data. Quem era esse Judas? Eu já comentei algumas coisas assim, mas vamos voltar novamente para que a gente possa ter um parâmetro, um conhecimento melhor sobre isso. Judas era um nome comum da Palestina. Alguns historiadores captam coisa assim de 8 Judas no Novo Testamento e outros captam 6 Judas no Novo Testamento. Enfim, mas era um nome muito comum da época. Lembrando que na semana passada eu falei sobre a questão que Judas era o mesmo que Judá. Do hebraico, Judas era um nome grego. Então, esse Judas que nós estamos comentando aqui não é o Judas apóstolo e nem o Judas traidor. Nós estamos falando do Judas que foi meio-irmão de Jesus Cristo. Por que meio-irmão? Porque era filho de Maria com José, porém Jesus é filho de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Então é aceito esse como meio-irmão de Jesus. Deve-se diferenciar do apóstolo Judas, o filho de Tiago. Então vamos lá. Em Lucas 6,16, Lucas 6,16, nós temos menção. Lucas 6,16. Do Judas, que era filho de Tiago. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Aqui está fazendo a lista dos 12. No versículo 14 do capítulo 6 de Lucas, fala justamente dos discípulos. Então, Simão, André, vai falando o nome de um por um, e no final conclui com esses dois. Judas, filho de Tiago, que era um dos discípulos, e o Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, só nesse contexto, nós temos um Judas que foi o filho de Tiago, que foi o apóstolo. Nós temos o outro que foi o traidor, Judas Iscariotes, e temos também o Judas, que foi o meio-irmão de Jesus, que foi o escritor dessa epístola. Então, só por aí já dá para a gente ter uma ideia como esse nome era comum para aquela época. Em Atos,
1:13, em Atos 1:13, nós vamos ter também quando depois que Jesus subiu ao céu e estava nesse contexto da oração ali, aguardando a descida do Espírito Santo, estava lá no Atos 1:13. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Porque aqui o Judas Iscariote já tinha dado fim à sua vida. Então aqui estava esse Judas, mas é o Judas que nós sabemos que é o apóstolo, que foi discípulo e foi apóstolo. Ok? Vamos lá. O que nos comprova esse meio-irmão de Jesus Cristo? Vamos lá. Ele se denomina irmão de Tiago. Se você olhar lá no livro de Judas, no capítulo, no versículo 1, que nós já lemos, vamos lá achar lá, ele vai falar dessa forma. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então ele já se menciona como, já comenta, já se apresenta como irmão de Tiago. Esse Tiago era o líder do concílio de Jerusalém, que está lá escrito em Atos 15. Quem quiser dar uma lida, fique à vontade. Em Atos 15 está lá o concílio. O qual Paulo cita como irmão do Senhor em Gálatas 1:19. Vamos olhar lá, Gálatas 1:19. Paulo cita esse Tiago como irmão do Senhor. Gálatas 1:19. É isso mesmo? Gálatas 1:19. Diz o seguinte, eu vou ler o 18. Aqui, Paulo está falando para o povo da Galácia ali, sobre a questão da conversão dele. E ele fala isso aqui no 18. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, que Tiago era apóstolo, irmão do Senhor. Então aqui ele já coloca o Tiago como irmão do Senhor. E Judas, ele se denomina como irmão de Tiago. Então, ou seja, era irmão do Senhor também, meio irmão do Senhor. Em Gálatas 2:9, cita esse Tiago, mesmo livro de Gálatas 2:9, cita esse Tiago como uma das colunas da obra de Deus. Então ele fala assim, ó, de fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Enfim, o texto continua. Mas o importante é que ele está falando de Tiago, Pedro e João como os 3 mais importantes, como colunas de toda a difusão do evangelho. E quando, mesma coisa, Paulo falando para o povo da Galácia sobre a questão da conversão dele, e aí esses 3 aceitaram, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Até então, Paulo tinha essa questão da resistência, mas aqui foi aceito e aí Paulo fez. Nós somos hoje filhos da graça de Deus, graças ao apóstolo Paulo, que disseminou o evangelho por toda, fora de Jerusalém, fora da Judéia, enfim, ele foi o que trouxe esse evangelho até nós, né? Por isso que nós temos muita identidade de Paulo, a gente fala muito sobre Paulo, porque vemos muito com esse sotaque paulino, de a graça de Deus na nossa vida. Vamos lá. Continuando. Era comum naqueles dias se apresentar como filho de alguém e não irmão. O motivo pode ser a posição de destaque que Tiago ocupava e por José já não existir mais. Então, por isso que Judas, Judas, irmão de Tiago,
Por isso que ele se menciona como isso, porque, primeiro, Tiago era um, como Paulo citou, uma das colunas, e aí ele falando dessa forma, o pessoal vai falar, opa, então uma carta de uma pessoa que realmente tem uma, uma estrutura que vem de alguma, de um eixo muito firme. Aqui ele não cita José justamente porque José já não existia mais e José era um carpinteiro, então de repente ele fez dessa forma. Em aramaico tinha o costume de colocar o bar na frente. Por exemplo, cego Bartimeu, era filho, o bar quer dizer filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Esse era um costume aramaico que foi se perpassando no decorrer da palavra do Senhor. Se você olhar a Bíblia, você vai ver vários Bar Jesus, filho de Jesus. Jesus também é um nome não muito, era um nome comum na época, não muito estranho. Então, nós temos hoje essa coisa, mas na época esse nome era um nome dentro da normalidade. Continuando, a semelhança da saudação de Tiago faz com que tenha vamos dizer assim, essa corroboração nisso daí. Se você olhar a saudação de Judas, eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. A saudação de Tiago, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa saudação se denominando escravo, dá esse entender que eles tinham esse relacionamento muito próximo. Terceiro ponto que nos comprova isso. O fato de Judas não se identificar como apóstolo. No versículo 17 do capítulo único de Judas, ele fala assim: amados, lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhe disseram que nos últimos tempos haveriam salvadores e tal. E aí, nesse 17, ele não se identifica como apóstolo. Ele não fala assim, lembre-se do que nós apóstolos já falamos lá atrás. Não. Ou o apóstolo comigo, tal. Não. Ele fala que aqui ele vai citar uma pessoa específica, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele fala, lembra do que previram os apóstolos. Ou seja, ele fala numa outra colocação, né? Vamos lá, segue o bonde. Outra coisa também, naquela época, estava se acontecendo ali, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, quando for falar de contexto da carta, mas hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A apostasia doutrinária e moral discutida por Judas em 4,18 corresponde à mesma de Pedro 2,1 a 3,4. Na carta, segunda a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3, versículo 4, corresponde bem parecida às nuances. Tanto que esse versículo 17, que eu coloquei aqui agora, amados, lembre do que previram os apóstolos, foi justamente porque Judas estava comentando sobre o que Pedro tinha escrito. Então, do mesmo jeito que Pedro escreveu, agora eu estou falando para vocês, porque já surgiu. Você vai ver essa analogia aí de uma com outra. Então, essa de Pedro possivelmente foi escrito antes. Pedro antecipa a chegada dos falsos mestres. Se a gente for ver lá em 2 Pedro, deixa eu achar aqui, segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, segunda a Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, perdão, capítulo 2, versículo 1 e 2. Contudo, assim como surgiram, olha só que interessante, como ele está prevendo algo e depois Judas pega esse gancho e dá continuidade. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado.
Isso é Pedro falando que vai acontecer. No capítulo 3 do mesmo livro de Pedro, um pouquinho mais para frente aí, no versículo 3 diz: acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Você vai ver isso muito na hora do contexto. Qual que era a intenção? O que era esse gnosticismo? O que é isso? A gente vai falar num próximo sábado, tá? Vamos lá. Então, Pedro antecipa essa chegada desses falsos mestres e Judas constata. A gente vai ver isso em Judas, no mesmo livro de Judas, no capítulo único de Judas, versículo 4, que diz o seguinte: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. Aqui já está falando das pessoas que apostataram, fizeram apostasia, já não estão mais, já abandonaram toda a doutrina do sagrado e agora criaram uma nova doutrina. Olha que interessante, aqui ele fala, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram, ou seja, estão aí. E Pedro está falando, vão se infiltrar, vão entrar. Outro que dá uma conotação nisso aqui também, o 11 e o 12. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré. Qualquer semelhança é mera coincidência do que nós vivemos hoje. Por isso que eu falo que a carta de Judas é fantástica. Por isso que eu falo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Quem falava isso foi Spurgeon, acho que se não me fala mal. Mas é muito importante, é muito verdade isso. 12, versículo 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem... Enfim, ele faz várias analogias que a gente vai estudar isso mais para frente, tá bom? Só não quero entrar nesse assunto para a gente não fugir da questão de autor, da data e tal, do período que estava se passando. Mas é interessante, olha, eles participam das suas refeições, eles, sem menor constrangimento, eles fazem isso, eles se sentem o dono de toda a situação. Outros versículos que corroboram isso, o 17. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, falando lá de Pedro. Eles lhe disseram que nos últimos tempos, aquilo que nós lemos de Pedro lá, haveria zombadores cujos propósitos na vida era satisfazer os seus próprios desejos perversos. Continuando. A ideia é que Pedro trata da apostasia, então, como futuro, um alerta. Já Judas trata como um mal presente, daquele momento. Judas faz citação direta de Pedro, de 2 Pedro 3,3, reconhecendo que é de um apóstolo. Foi o que a gente leu aqui no 17, que fala justamente, lembre-se do que os apóstolos falavam, ou seja, citando Pedro, 2 Pedro 3,3. Continuando. Embora, agora vamos entrar um pouquinho na questão de datas. O que nós sabemos de data? O que a carta pode nos oferecer com relação a datas? O primeiro sentido foi a questão dessa apostasia que estava acontecendo nesse período. Agora vamos no segundo ponto. Embora Judas não cite a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, como é provável que tenha sido escrita, assim, para se pensar que ela foi escrita depois de 2 Pedro, que foi essa que a gente viu agora, que a gente está analisando. Então, embora ela não cite a destruição de Jerusalém, Judas não fale isso, a carta de 2 Pedro foi escrita mais ou menos entre 68 e 70 depois de Cristo, ou seja, primeiros séculos, ano 68 a 70, foi escrito a carta
a segunda carta, a segunda epístola de Pedro. 70 foi a destruição de Jerusalém. E aí Judas escreve, então, provavelmente ali perto, ali um pouquinho mais na ponta, quase chegando em 70. Só que ele não cita a destruição de Jerusalém. Então, é provável, são possibilidades. Tudo são possibilidades. Um evento tão importante quanto a destruição de Jerusalém, provavelmente Judas teria mencionado. Se não mencionou, algum motivo tinha. Então, aqui eu pesquisei em vários artigos, vários livros, alguma coisa assim. Tem um outro comentarista que fala que a carta de Judas foi escrita entre 65 a 90. Olha, um espaço bem maior, 65 a 90. Então, não se sabe ao certo. A data é muito imprecisa nas questões bíblicas e arqueológicas. Enfim, é uma coisa muito difícil de você pontuar datas. Então, é tudo um entre, mais ou menos. Então, mas é quase certo que ela foi escrita um pouco antes da destruição da cidade. É só um detalhezinho importante aqui. Outra coisa, aonde que ele escreveu? Judas era missionário. A gente sabe que ele era missionário. A gente vai até inclusive encontrar isso em 1 Coríntios, no 9. 1 Coríntios, no 9, versículo 15, que diz o seguinte, olha lá. Não, peraí, eu acho que eu errei aqui, deixa eu ver, só um minutinho. 9,5, perdão. 1 Coríntios 9,5. Está escrito o seguinte. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, certo? Aqui Paulo é uma situação, não vou entrar nesse caso agora. Acaso não temos não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Aqui está mais uma prova que Pedro era casado. Além do Senhor ter curado a sogra de Pedro, né? Ninguém tem sogra se não tiver uma esposa. Então, automaticamente, Pedro era casado. E aqui fala bem claro, né? Paulo fala bem claro aqui. Ó. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os cristãos, ou os irmãos do Senhor e Pedro. Um contexto aqui, depois os irmãos quiserem abrir e tal, dar uma lida, perguntar, fique à vontade. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é esse assunto aqui. Mas está falando justamente como fazem os irmãos do Senhor, ou seja, Tiago e os demais irmãos do Senhor Jesus, assim como Judas, também fazia essa viagem missionária. Tinha essa questão de desbravar locais aí para anunciar o evangelho. Então é muito, mas porém, nessa situação toda, é muito provável que tenha sido escrita em Jerusalém, ou seja, foi em Jerusalém que ele escreveu. Então, foi numa dessas viagens e de repente num retorno que ele, em Jerusalém, redigiu essa carta. Isso aqui nós estamos falando sobre datas, tá? E caminhando para o nosso final aqui, embora Judas, um detalhe importante, ele não acreditava, ele tivesse, juntamente com os outros irmãos dele, ele tivesse rejeitado o Messias. A gente vai achar isso lá em João 7, do 1 ao 9. Eu vou fazer questão de ler todo aqui, ó. Embora ele tivesse junto com nessa situação, ele teve uma conversão, aconteceu uma conversão. E essa conversão na vida dele foi logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Então tá aqui, ó. O João 7, do 1 ao 9. Depois disso, Jesus viajou para a Galiléia. Queria ficar longe da Judéia. Ou seja, ele saiu da Judéia, foi para a Galiléia, viajou pela Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E agora vem o versículo aqui que aparece Judas.
E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá para a Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Olha que pensamento maligno, né? Por que não dizer assim, ó? Então, já que você é é, o, o, o bambambam bam, bam da situação, vai lá, vai para a Judéia, mostre o mundo, se apareça, né? Se apresente ao mundo. Aí, o 5, o João fala sobre, confirma assim, ó, e no versículo 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Esses irmãos está aqui. Tiago está aqui, Judas e tal, está outros irmãos de Jesus também, tá? No 6, Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. O que ele quis dizer aqui? Vocês podem ir, vão lá, porque o meu tempo não chegou. Ele sabia que se ele fosse, os líderes judeus planejavam a sua morte. Então, para que não antecipasse todo o ministério, ele falou: não, vão vocês, prefiro ficar aqui nesse momento. Olha que lição que Jesus nos ensina aqui, a questão de você observar o momento certo de determinadas coisas e não sair atropelando, não sair fazendo as coisas pela sua... Ele poderia muito bem ouvir os irmãos dele e falar: opa, verdade mesmo, eu tô precisando de uma projeção aí, então eu já vou para lá, já, na Festas Cabanas, Jerusalém tá cheia, é o momento de eu bombar. Mas não foi isso que Jesus fez, porque ele sabia o propósito para que ele tinha vindo. O propósito para que ele tinha vindo era a cruz, era a crucificação, era salvar a humanidade. Se ele fizesse isso, ele estaria antecipando todo o projeto de Deus em sua vida e não sairia da forma correta como saiu. Vamos lá. A conversão desses irmãos, então, aconteceram depois da sua ressurreição. A prova disso está lá em Atos. Atos 1, capítulo 1, versículo 14. Eu li até o 13, agora de pouco, mas aí eu vou ler o 14 agora. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos deles eram os irmãos de Jesus. Tá? Então, quando aconteceu a ressurreição, aí houve a conversão e eles falaram: opa, então vamos seguir esse homem, porque realmente esse homem tinha um diferencial e nós perdemos essa oportunidade de estar com ele, vivenciando coisas maiores em Cristo. Por conta dessa relação de Jesus com Judas, vamos inverter um pouquinho, por conta dessa relação de Judas com Jesus, o conhecimento que ele tinha de Jesus, testemunha ocular das atividades de Cristo, até mesmo o próprio conteúdo dessa carta foi o que favoreceu para que ela fosse reconhecida como inspirada e também incluída no cânone muratoriano. No cânone muratoriano. O que era esse cânone muratoriano? Ele também era conhecido como cânone de Muratori, ou fragmento muratoriano, ou fragmento de Muratori. É uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Foi descoberta na Biblioteca Ambrosiana de Milão por Ludovico Antonio Muratori e publicada em 1740. Por isso que leva o nome de cânone muratoriano. Tá? Vamos continuar. Durante esse período, um detalhe importante aqui que eu acho que é bacana a gente entender também a questão desse período, Vespasiano
entra em Roma triunfalmente e é adotado pelo Senado como novo imperador. Então foi bem na época dessa carta, foi mais ou menos, segundo os historiadores, a época que Vespasiano assumiu o Império de Roma. Tá? Todas essas informações é importante para a gente ter uma questão dessa data. Aqui nós estamos falando de autor e data, então dessa data dessa carta. Vamos lá. A carta de Pedro, que nós lemos agora, corroborou bastante para o reconhecimento, ou seja, a canonicidade da carta de Judas. Clemente de Roma, que foi se eu não me falha a memória, o quarto Papa de Roma, em 96 depois de Cristo, ele fez referência da autenticidade da carta de Judas. Embora alguns ainda tenham essa dúvida, ele fez referência a essa carta. Clemente de Alexandria, que também foi um teólogo do ano 200 depois de Cristo, foi um teólogo muito conhecido na parte de história. Quem tiver conhecimento de história das religiões, história da igreja, enfim, também fez essa referência também, indicando a autenticidade da carta de Judas. Mas por que então o motivo dos questionamentos? O que acontece? Por que entra essas dúvidas? Será que Judas era ou não? Deveria não ser canônico e tal? O motivo são as citações de escritos não inspirados, alguns até escritos apócrifos que ele faz, escritos não inspirados que ele cita na sua filosófica, né, algumas coisas assim, que ele cita na sua carta, e isso coloca um pouco em xeque, coloca um pouquinho em dúvida. Mas Paulo também fez isso, tá? E por quê? Porque realmente Paulo tinha um conhecimento muito abrangente de filosofia, de tudo que tem direito e tal, uma pessoa. E Paulo fez isso e Judas também faz. Ele cita, por exemplo, o livro de Enoque. É um livro que ele cita, né? E esse livro de Enoque era da tradição judaica, não era necessariamente um livro que tivesse que fosse reconhecido no cânon sagrado, no cânone sagrado. Ele também cita, por exemplo, tem um livro, se eu não estiver enganado, se fala sobre o profeta Moisés, alguma coisa assim, que ele cita também desse livro. Que também não faz parte do cânone sagrado. É citado. E daí essas citações são que colocam em dúvida. Será que é? Será que não é? Porém, a gente sabe que é um livro com teor teológico assim indiscutível para nossas vidas. Amém? Aqui nós concluímos então a parte do autor e data. Semana que vem, cenário e contexto. Agora sim a gente vai entrar no cenário mais profundamente, o que aconteceu fora dali, o que estava acontecendo na questão política, regional e tudo mais, e também o contexto dessa carta. Daí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na carta, tá? Talvez não de tudo, mas com mais ênfase nisso daí. Amém? Vamos estar orando então, agradecendo a Deus por esses momentos maravilhosos que passamos aqui. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças nós te damos por tudo, Senhor. Pela tua palavra, pelos seus ensinos, Senhor, por tudo que o Senhor tem passado, Senhor, para nossas vidas. Espírito Santo, faz mudança em nós conforme o teu querer e a tua vontade. Pai nosso, que tudo, Senhor Deus, possamos estar aos teus pés, dependentes de ti. Pai, em nome de Jesus, recebe essa oração, recebe esse momento de estudo, clareia a mente dos meus irmãos, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a nossa próxima sala teológica. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações e que essas aulas sejam bênçãos para as suas vidas. Temos vários outros assuntos lá, um estudo completo sobre o livro de Mateus, sobre o fruto do Espírito Santo. Nós temos várias playlists. Fique à vontade e compartilhe, divulgue o nosso canal. Em nome de Jesus.
Que Deus abençoe sua vida. Shalom!